Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme do Aladdin, já que eu tô utilizando alguns clássicos aqui do canal, por que não trazer mais um? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like depois, comentar os próximos vídeos que eu ver aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá então. Bom, o filme Aladdin, ele é de 1992 e ele começa com a música Noite da Arábia. E aí aparece um cara quebrando a quarta parede, dando boas-vindas a Ágaba. E ele mostra também a lâmpada mágica. E então ele começa a contar uma história em uma noite muito sombria, onde um homem guarda um grande propósito sombrio e que esse homem havia pedido um outro a roubar algo para ele, que era meio que um mapa onde levaria ele para a caverna dos tesouros. E fica parecendo também que essa caverna tem vida. E então esse outro homem entra na caverna, só que ele não volta mais. Então esse senhor que estava atrás do que está dentro dessa caverna precisa de outra pessoa para ir buscar o que ele precisa. E então aparece o Aladdin roubando um pão para comer. E ele começa a fugir e começa a tocar Correr para Viver. Tenho que viver, roubo pra comer, devem me deixar em paz. Então ele vê duas crianças que estão passando fome e ele não consegue comer o pão dele, porque ele faz o que? Ele dá para as crianças. E logo depois disso aparece mais um pretendente para a princesa. E ele trata mal o Aladdin, as crianças e o próprio Abu, que é o macaquinho dele. Então o Aladdin ofende esse príncipe, mas ele fala que ele é um ladrão e que ele vai morrer ladrão. E então ele acaba indo para casa bem triste e lá continua cantando uma parte de Correndo para Viver. Ladrão, eu não sou mal. E esse príncipe que foi cortejar a Jasmine, que é a princesa, desiste de se casar com ela. Fiquei tipo, graças a Deus, que ele é um grande de um babaca. E a Rajá, que é uma tigresa, acho que arrancou uma parte da calça dele. Muito bom. E aí lá tem uma lei que a Jasmine precisa se casar com o príncipe no seu próximo aniversário. Mas ela quer se casar por amor e não por um casamento arranjado. Certa tá ela. E o pai dela também tá certo quando ele diz que ele quer que ela tenha alguém quando ele se for. E só que, tipo, ela tava mais preocupada em ter amigos, fazer coisas diferentes e além do muro do palácio. Nem que tenha que desistir de ser princesa pra fazer isso. Então aquele homem mascarado lá no início do filme que mandou aquele cara pra dentro da caverna dos desejos é o Jafar. E ele é o conselheiro de confiança do sultão. E ele consegue controlar o sultão com o cajado dele. E o Iago, que é o papagaio maldito que ele tem, não gosta muito dos biscoitos que o sultão dá a ele. E então a Jasmine decide sair escondida do castelo à noite. E enquanto isso o Aladdin está roubando novamente. Só que ele vê ela e de longe logo se encanta por ela e tal. E ela vê que tem duas crianças meio que passando fome e ela dá uma maçã, uma pra cada criança. Mas ela não sabia que teria que pagar. E aí o cara fica bravo com ela e tal, pra ela meio que ter roubado, e o Aladdin tenta ajudar ela. E eu fiquei pensando, tipo, esse Jafar, ele dá muito mais medo do que o Jafar do live action, que é incrivelmente melhor do que o do live action. O live action, ele é um bom filme? Ele é maravilhoso. É o meu live action preferido? Mas aquele Jafar, Jesus Cristo, é uma bosta. E então o Aladdin leva a Jasmine em sua casa e ele fala pra ela que ela não parece ser de lá, de Ágaba. E eles meio que falam sobre suas vidas e ela não diz que é do palácio. E então o Abu começa meio que a ficar com ciúme do Aladdin com a Jasmine e tal. E a química dos dois é muito boa. É incrível. Mas só que os guardas aparecem por lá procurando pelo Aladdin, porque o Jafar precisava dele. E então o Aladdin pergunta pra ela, você confia em mim? E aí eles pulam de uma altura muito grande. E essa parte é muito importante. Fica atento. E então os guardas pegam o Aladdin mais pra frente e ela manda soltarem ele em ordem da princesa, mas eles não soltam e falam que aquilo é ordem do Jafar, que nesse caso é superior dela. E então ela vai conversar com o Jafar e ele fala que a sentença do Aladdin já foi feita, que era a morte, por ele meio que ter sequestrado, entre aspas, ela. Então ela acaba chorando depois disso, falando que a culpa não era dela e ela nem sabia o nome dele. Só que na verdade o Aladdin não estava morto, ele estava preso. E o Abu aparece lá e ele pede ajuda. Só que o Jafar aparece disfarçado pra ele falando da Caverna dos Desejos. E então ele é mandado pra dentro da caverna e tenta procurar a lâmpada mágica. Só que lá dentro ele tem que impedir o Abu de pegar os tesouros que lá habitam. E então o tapete mágico começa a atazanar o Abu. No final ele acaba até ajudando eles a encontrar o tal da lâmpada. Mas o Abu fica maravilhado com uma pedra de rubi. Então ele pega e a caverna meio que começa a pegar fogo. E no meio de tanta confusão, ele consegue entregar a lâmpada ao Jafar, o Aladdin, mas o Jafar meio que deixa ele pra morrer. Porém, o Jafar acha que ele pegou a lâmpada, só que não. O Aladdin tava com ela. Então o Aladdin esfrega a lâmpada pra poder tentar ler o que tá escrito e um gênio sai de lá de dentro. E aí o gênio canta a música Nunca Teve um Amigo Assim pra poder tentar explicar as regras de como funciona pro Aladdin. Nunca teve um
amigo assim. E aí as condições são: o gênio não pode matar ninguém, não pode fazer uma pessoa se apaixonar pela outra e não ressuscita os mortos. Então ele pede para o gênio tirar eles da caverna. E a Jasmine fala para o pai sobre o que aconteceu com Aladdin. E o Iago dá a maldita ideia do Jafar se casar com a Jasmine, para ele poder ficar com o trono, já que ele não conseguiu a lâmpada mágica. Então Aladdin fala que ele não desejou sair da caverna, então ele ainda tem 3 desejos. Antes disso ele pergunta qual o desejo do gênio que ele faria, e ele diz que era ser livre. Então Aladdin fala que fará isso no 3º desejo dele. Então ele conta pro gênio sobre a Jasmine e fala do seu desejo de ser um príncipe. Só que lá no castelo o Jafar controla o sultão novamente para poder mandar a Jasmine se casar com ele. E então Aladdin entra no reino e como o príncipe Ali. Então Jafar fica se perguntando da onde é o reino do príncipe, né, que é Abábua. Então o sultão fica feliz com a chegada do príncipe Ali, porque aí o Jafar não precisa se casar com a Jasmine. Mas ela não gosta porque ela não é um prêmio a ser conquistado. Então o gênio fala para o Aladdin contar a verdade para Jasmine, mas ele não quer ser um ladrão de novo. E Rajá também não gosta muito do Aladdin, e a Jasmine começa a desconfiar muito do príncipe Ali, falando que ele parece muito uma pessoa que ela conhece. Então o gênio tenta ajudar o Aladdin com alguns elogios, né, ele fazer alguns elogios pra Jasmine, mas não dá muito certo não. E então depois de dar um pouco ruim, o Aladdin pergunta se a Jasmine confia nele, e eles começam a voar no tapete mágico, e eles saem voando, né, cantando no mundo ideal. Um mundo ideal. E então ela menciona o Abu e o disfarce dele acaba caindo. Só que ele mente novamente, falando que às vezes ele se veste de plebeu pra fugir das pessoas do palácio, igual ela tinha feito. E no final também o tapete dá uma ajudinha pra eles se beijarem. Só que depois do Aladdin deixar a Jasmine no quarto dela, homens do Jafar pegam ele e ele vai parar no fundo do rio. Mas ele dá um jeito de chamar o gênio e consegue tirar ele de lá. E o sultão fica feliz por ver a Jasmine contente, mas o Jafar chega e controla ele. Então o sultão fala que na verdade ela vai se casar com o Jafar. Porém o Aladdin aparece falando que o Jafar tentou matar ele. E ele também entende que o cajado do Jafar tá controlando o sultão e ele o quebra. Porém o Jafar consegue se soltar dos guardas e o Aladdin começa a ficar meio mal por ele se tornar o sultão mentindo daquele jeito. Então o gênio acha que o Aladdin vai usar o seu último desejo, o libertando, mas ele precisa de um outro desejo. E o gênio acaba ficando mal também. Então o Iago, ele engana o Aladdin para poder pegar a lâmpada, e esse papagaio é incrivelmente insuportável, e o sultão aparece ali para a população no mesmo momento em que o Jafar faz um pedido para o gênio de ser o mais novo sultão. E o segundo desejo dele é ser o mais poderoso feiticeiro do mundo, e acaba até transformando o Rajá em gato. E aí tem uma pequena reprise da música Príncipe Ali, cantada pelo Jafar para desmascarar ele. Tem que pagar. E eu vou lhe mandar. E o Jafar dá um tapa na cara dele e o manda pra um lugar bem longe. Dá um tapa na cara do Aladdin, tá ligado? E eles vão parar num lugar de gelo, e só que eles acabam voltando com a ajuda do tapete mágico. E então o Jafar faz o antigo sultão, o bobo da corte, e a Jasmine uma criada. E ele queria ter o terceiro desejo, pedindo pro gênio fazer a Jasmine se apaixonar por ele. Mas o gênio não pode fazer isso. Só que a Jasmine finge estar apaixonada por ele porque viu o Aladdin voltando. E tem uma cena ridícula da Jasmine beijando o Jafar pra fazer ele não ver o Aladdin, só que não funciona muito bem, essa cena é horrível. E aí as coisas começam a dar muito errado pra Aladdin, então o Jafar vira uma cobra gigante, até que o Aladdin fala que o gênio é o mais poderoso que ele. Então ele deseja ser igual ao gênio. Então ele acaba ficando preso na lâmpada junto com o Iago. E o gênio manda ele para a Caverna dos Tesouros. E então a máscara do Aladdin cai, né? Ele não pode mais se casar com a Jasmine, já que ele não é um príncipe. Só que o gênio fala que pode ajudar com ele no mais último desejo. Só que o Aladdin deseja a liberdade do gênio. Só que ele acaba continuando com os poderes. Então o sultão muda a lei e a Jasmine pode se casar com quem ela quiser. E aí tem uma reprise de um mundo ideal com a Jasmine e o Aladdin no tapete mágico casados. E agora o que eu achei do filme? A animação é tão boa quanto o live action. Tem muitas coisas diferentes de um e do outro, mas é tão incrível quanto. O único ponto fraco realmente do live action é o Jafar. E eu não sei ao certo o que eu gosto mais. E a minha nota pra esse filme é 10. Então, vocês gostaram desse vídeo? Querem que eu traga a análise do live action também? Comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês, tá? Mas no mais é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!